Olá, bem-vindo. Vamos bater um papinho sobre radiestesia? Esses dias um amigo me questionou o que ele precisava, para começar a trabalhar com radiestesia. Já havia comprado um pêndulo, certo? Um aurameter, né? Tinha comprado também, ou fabricado um dual rode. Esse aqui eu mesmo fabriquei. As farinhas, né? E o que ele precisava para começar a trabalhar? Certo? O que ele precisava para trabalhar? Começar. Bom, existe uma primeira medida, um primeiro passo que a gente tem que tomar, que é muito importante e com o tempo ele se torna bem natural. Mas no começo, se você não fizer isso, o seu trabalho fica bem prejudicado. Esse passo a gente chama de convenção mental. Nomezinho complicadinho, né? Mas é algo bem simples, certo? Consiste em você definir dentro da sua mente o que significam os movimentos que os instrumentos executam. Se o pêndulo vai para a direita ou para a esquerda, se vai anti-horário ou horário, se o aurameter se afasta ou se aproxima, se ele sobe ou se ele desce, se a varinha abre ou fecha. Então você tem que definir na sua mente o que cada um desses movimentos significa. Porque senão, você pega um pêndulo, por exemplo, pega uma orgonite, coloca ali e não acontece nada. Vamos bater um pouquinho, vamos sacudir um pouquinho. Nada. Certo? Por quê? Porque você não definiu ainda na sua cabeça o que significam esses movimentos. Algumas pessoas já têm isso assim um pouco mais natural, elas já leram, então elas já sabem o que acontece ou por que acontece. Então fica uma convenção assim meio que informal, né? Meio mal definida, mal escolhida. Mas o importante é que você defina com bastante propriedade, com bastante clareza o que significam esses movimentos. Certo? Esse é o primeiro passo que você tem que tomar para conseguir usar os aparelhos. Senão, o que quer que você esteja medindo é algo assim meio vago, né? Meio perdido assim na sua cabeça, nos seus pensamentos. Ok? Programar o pêndulo, por exemplo, é um passo muito importante. Não é a programação do pêndulo, né? A gente usa o nome porque popularizou, mas é uma programação mental que você faz para que você saiba o que está acontecendo, o que está definindo. Certo? Então, isso vai fazer com que você não apenas use a ferramenta corretamente, mas que você consiga interpretar corretamente o que a ferramenta, o que o instrumento está te dizendo a respeito de alguma coisa. Então, esse é o primeiro passo e é fundamental. Começar sem essa definição dificulta muito o trabalho, desanima a pessoa, desanima o radiestesista, o futuro radiestesista, porque as coisas ficam assim meio perdidas, sem muito senso, sem muita razão, sem muita explicação. Então, defina, pesquise, converse com o radiestesista, pesquise na internet, verifique quais são os movimentos, o que significa, e defina para você mesmo o que aquele movimento vai significar. Por exemplo, eu sou um que gosta que quando é um sim, o pêndulo vai para frente e para trás. Eu dou um ok, ele para. Quando é um não, por quê? Quando você diz um sim, você faz assim, né? Quando você diz não, então, para mim é mais natural esse movimento. Eu creio que para a maioria dos radiestesistas, o sim é um movimento sentido horário e o não é um movimento anti-horário. Então, eu acho muito mais prático esse movimento para frente e para trás ou para lateral que o movimento de giro. Então, eu defini
A minha convenção mental com o pêndulo, sim, é isso. Qualquer pergunta que eu faço, essa é a maneira como o pêndulo responde para mim. Certo? Um segundo passo, muito importante também, fundamental no uso dos instrumentos e no processo de se tornar um radiestesista, né? Porque a gente não sai de um curso sendo radiestesista, a gente tem que ter essa prática. A gente sai com a teoria e precisamos colocar a prática em ação. É você definir na sua mente também, e aí é mais uma aprendizagem, como que eu faço a pergunta radiestésica? Como que eu questiono o pêndulo? Apesar disso parecer algo muito simples, não é. É preciso ter muito cuidado com a pergunta que você está fazendo, para que você tenha uma resposta condizente com ela. E para que você chegue também numa conclusão, ou para que tenha uma resposta que te atenda naquilo que você precisa. Isso é muito importante. Vamos tomar, por exemplo, como exemplo, uma situação bem comum. Você recebeu um presente de alguém, certo? Mas você tem alguma reserva naquela pessoa. Você não sabe se a pessoa é muito de confiança, você já viu ela falando mal de um e de outro, fazendo intriga. Então você recebe um presente, você, puxa, o que será isso aqui, né? Isso aqui eu uso, não uso? Será que está com alguma intenção ruim? Então, com o pêndulo, por exemplo, nós podemos avaliar a negatividade disso aqui. Ou se é um bom presente ou não é. Se eu devo usar ou não é. Vejam, são muitas perguntas. E dependendo da pergunta que você fizer, você elimina uma perda de tempo muito grande ou você abre caminho para pesquisar um pouquinho mais. Agora, por exemplo, vamos pesquisar isso aqui. Vamos imaginar então que eu ganhei de presente isso aqui de alguém e eu quero saber se vale a pena fazer isso aqui, eu boto fora, ou dou para outra pessoa, ou me desfaço dele. Mas será que isso aqui é bom para mim? Será que isso aqui é uma coisa positiva? Né? Tá com boa energia? Que pergunta que eu vou fazer, né? Eu não posso perguntar para o pêndulo assim, isso aqui é bom ou ruim? Como que o pêndulo vai responder bom ou ruim? Então eu preciso perguntar se isso aqui é positivo, ou então eu vou perguntar se isso aqui é negativo. Depois eu vou perguntar se eu devo usar, ou se eu não devo usar. Então são perguntas diferentes, perguntas separadas, que não podem ser feitas na mesma frase. Porque senão o pêndulo vai responder alguma coisa. Mas a qual das perguntas ele está respondendo? Certo? Então, por exemplo, eu iria questionar o pêndulo sobre esse item aqui. Esse objeto é positivo? Ó, o pêndulo já disse que não. Então, não é um objeto positivo, por alguma razão. Certo? Será que tem energia negativa? Será que a pessoa colocou alguma coisa ruim aqui, uma intenção ruim? Vamos perguntar. Tem alguma energia negativa impregnada? Não vai aparecer no vídeo, mas dá para perceber, ó, sim. Então tem alguma energia impregnada. O que eu devo fazer? Boto fora? Limpo? Purifico? O que eu faço com isso aqui? Então a gente usa o pêndulo de novo para verificar. O que eu vou perguntar agora? Pois é, vejam, não adianta ir com o pêndulo para cima do objeto e querer a resposta. Você precisa definir mentalmente o que você vai perguntar. E a convenção mental anterior vai lhe dar a resposta no movimento do instrumento. Então, vamos ver. Eu posso perguntar se eu devo ficar com ele ou se eu devo descartar. Vamos ver se eu descarto. Devo descartar? Não. Ok. Então ele está dizendo para mim que eu não devo descartar isso aqui. Então, e se ele está impregnado com uma energia negativa, ainda assim eu não devo descartar.
eu devo fazer o quê? Eu vou ter que purificar. Eu posso purificar ele de diversas maneiras, com gráficos, com reiki, com chama violeta. E para cada uma dessas situações, eu vou ter uma forma de atuar. Né? Então, aí eu vou usar o pêndulo para responder, certo? Deixa eu ver se está meu alcance aqui. Não, só um segundo então. Pequena pausa para pegar esse gráfico. Uma régua de análise. No exemplo anterior, eu peguei esse item aqui e identifiquei que ele estava com uma energia negativa, certo? Tá bom para você isso? É suficiente? Saber que tem uma energia negativa? Talvez, né? Depois eu consegui identificar que eu não deveria descartá-lo, eu deveria purificar. E eu parei por ali. Então foi esse meu raciocínio. Mas se você gosta de números, nós podemos usar essa régua, que é uma régua para positividade e negatividade, e determinar o grau de negatividade desse objeto. Certo? E aí não vai aparecer no vídeo, eu não vou poder mostrar para vocês o uso da régua. Não tem problema. E eu vou determinar aqui. Então, eu vou perguntar. Eu já sei que é negativo, porque eu já perguntei anteriormente. Então, agora eu vou perguntar qual é a intensidade da negatividade. Então, de 0 a 10. Deu 5. Então, né? De 0 a 10. Deu 5 a negatividade. Então, não é uma coisa assim muito carregada. Provavelmente a pessoa que manipulou aquilo, que mexeu, estava de mau humor, estava indignado com alguma coisa e impregnou no objeto, né, essa energia negativa. Ok? Agora, essa regra é uma regra bem simples, mas ela traz para a gente um número. Ela dá uma ideia. Se você pega um objeto que tem 10 de negatividade, ele está muito impregnado. É uma coisa assim que vai dar também muito trabalho para limpar depois. Ou se você pega algo com 10 de positividade, é ótimo, é uma coisa que foi oferecida para você com muito carinho, com muita atenção, com muito cuidado. Mas para você perguntar isso, você não pode chegar na regra e perguntar esse objeto é positivo ou negativo de 0 a 10. Não vai funcionar. A pergunta está incorreta. Primeiro eu preciso determinar se o objeto é positivo, o pêndulo vai responder. Ou eu posso perguntar se ele é negativo, e o pêndulo vai responder. E depois, sabendo se ele é negativo ou positivo, eu uso a régua para determinar o grau que isso está impregnado. Então, pessoal, um exemplo bem simples, né, bem básico, mas que serve para a gente ter uma ideia de como essa parte mental, de saber fazer pergunta, de encadear uma pergunta na outra, é importante no processo anestésico. Ok? Se você faz perguntas dúbias, se você faz perguntas que podem ter várias respostas, tudo isso prejudica. A pressa em fazer a pergunta também atrapalha. E aí nós entramos no terceiro ponto que o radiestesista precisa ter. Que também é algo que vem com a prática naturalmente, mas que se você der uma atenção especial no começo, você consegue avançar muito rápido. Quando você for fazer a pergunta, você tem que ficar com a mente tranquila. Você não pode querer já influenciar a resposta. Então, por exemplo, ele descobriu que aquele objeto está com uma negatividade de 5. Eu vou ficar impressionado com isso. Eu vou ficar preocupado, com medo de mexer na coisa. Ou seja, se eu fizer uma outra pergunta, eu estou afetando a resposta, porque essa minha atitude mental ela já está tendenciosa. Então, por exemplo, quando eu faço a pergunta, eu devo descartar ou não? Eu tenho que ficar numa atitude mental passiva, de receber, de permitir que a resposta venha e se expresse pelo pêndulo, e não tentar influenciar a resposta para ir para um lado ou para o outro.
Não, depende, vai ter que dar que eu vou descartar isso, de qualquer jeito eu vou ter que descartar. Você está induzindo uma resposta. Então, essa terceira atitude, esse terceiro passo que o radiestesista precisa ter é algo que fica natural na gente depois de um tempo, né? Depois de praticar bastante. Mas é algo que precisa ser cuidado. Eu preciso deixar minha mente livre para fazer a pergunta e aguardar alguns segundos para que a resposta se manifeste através do pêndulo. Ok? Então, esses são os passos básicos assim, que eu penso que um radiestesista, um estudioso, um estudante das práticas e dos instrumentos, alguém que queira se aprofundar, mesmo alguém que já conhece há algum tempo e que queira organizar um pouco melhor assim o seu processo, né, precisa ter. Certo? 3 passos básicos, né? Definir uma convenção, para dizer como é que funciona o instrumento, certo? Organizar mentalmente as perguntas, encadeá-las de uma maneira lógica, passo a passo, sem pressa, sem perguntas confusas, dúbias, certo? E, logo em seguida, adotar uma postura mental limpa, passiva, de não querer influenciar a resposta, para que a gente consiga realmente ter um trabalho radiestésico aí que vale a pena, que nos motive e que esteja bem em sintonia com a realidade. Legal? Então era isso. Obrigado a todos.